Fala, Doc! Beleza? Aqui quem fala é Isabelle e hoje vamos ter uma aula sobre icterícia neonatal, tema relevantíssimo nas provas de residência e na sua prova da faculdade. Vamos iniciar com essa pergunta que você pode pausar e tentar responder, mas eu te garanto que ao final do vídeo você vai conseguir responder. Vamos lá? Recém-nascido masculino a termo, pesando 3 kg, apresenta icterícia em face e tórax com 16 horas de vida. Mãe gesta 1, para 1, aborto 0, grupo sanguíneo O, fator RH negativo, não tendo realizado CUMBS indireto no pré-natal. Recém-nascido, grupo sanguíneo A, fator RH negativo, CUMBS direto negativo. A principal hipótese diagnóstica para esse caso é D? E ao final do vídeo vamos responder então. Vamos começar falando sobre epidemiologia. Até 60% dos recém-nascidos a termo vão apresentar icterícia e até 80% dos recém-nascidos pré-termo vão apresentar icterícia também. E você se lembra do metabolismo da bilirrubina? Não, né? Então vamos juntos aprender essa. Tudo começa pelo heme. A hemioxigenase é a enzima que degrada a heme em biliverdina mais ferro. E através da biliverdina redutase é transformado em bilirrubina não conjugada ou indireta. E no fígado, pela enzima glicuroniltransferase, a conjugação com albumina transforma ela em bilirrubina conjugada, que é a bilirrubina ligada à albumina. Essa bilirrubina conjugada, através do intestino, é transformada em urobilinogênio, que pode ser excretado em forma de urobilina ou estercobilina, no cocô. E o que é reabsorvido no intestino volta para o sangue e é metabolizado pelo beta-glicuronidase, que volta em forma de bilirrubina indireta. Se acontece excesso de acúmulo dessa bilirrubina indireta, ela pode ultrapassar a barreira hematoencefálica, causando a temida kernicterus. O kernicterus, então, é o acúmulo de bilirrubina indireta nos núcleos da base e no tronco cerebral. Ela se apresenta de 3 formas: aguda, que é letargia e hipotonia, na intermediária, por estupor e hipertonia, e por último, a kernicterus, que é a causa crônica, que é a paralisia cerebral grave, síndrome extrapiramidal e perda auditiva. A etiologia, então, é por causa da bilirrubina indireta que acumula. Geralmente, a causa é benigna, então é fisiológico, e ela é visível quando é maior do que 5 a 7 mg por decilitro. Ela pode ser causada, então, pela produção exagerada de bilirrubina, captação e conjugação deficientes e aumento do ciclo enterohepático. E quando pensar que não é fisiológica? Isso é muito importante. Quando o início é menor que 24 horas, então entre 24 e 36 horas, quando a velocidade de acumulação é maior que 5 mg por decilitro dia, o nível elevado de bilirrubina é maior do que 12 a 13 mg por decilitro no recém-nascido a termo e maior que 14 a 15 no pré-termo. Alcança ou ultrapassa a zona 3 de Kramer, que é abaixo da cicatriz umbilical, que nós vamos mostrar em seguida, quando ocorre alguma alteração clínica, e quando a icterícia é persistente, quando no recém-nascido a termo é maior do que de 7 a 10 dias e no recém-nascido pré-termo maior que 10 a 14 dias. Ou quando causa colestase, que é apresentada então como uma colia fecal e colúria. Zonas de Kramer, então. A zona 1 é a icterícia que vai até a cabeça e pescoço. A icterícia
na zona 2, que é até o umbigo, abaixo do umbigo, sinal de perigo. Na zona 3, icterícia até os joelhos. Na 4, até os tornozelos e antebraço. E na 5, até a região plantar e palmar. A icterícia precoce, então, tem como maior causa a anemia hemolítica. Mais comumente, por incompatibilidade imunomediada materno-fetal. Pode ser, então, pela incompatibilidade ABO, que tipicamente temos uma mãe O e um recém-nascido A ou B, e a paciente, então, com o sangue O tem anticorpos anti-A e anti-B, que irão promover, então, a destruição das hemácias do feto. E a incompatibilidade também pode ocorrer quando a mãe é B e o recém-nascido é A, ou a mãe é A e o recém-nascido é B, mas não é tão comum. E na incompatibilidade RH, a mãe sempre será RH negativo e o recém-nascido positivo. E além disso, essa mãe tem que ter sido previamente sensibilizada para produzir esses anticorpos anti-RH. Então, ela tem que ter tido um contato com RH positivo previamente. Existem outras causas também, como esferocitose e deficiência de G6PD. Na investigação, então, nós vamos citar bilirrubina total e frações, hematócrito e reticulócitos, tipagem sanguínea e fator RH. Além disso, compatibilidade RH, o cúmplice direto é sempre positivo, mas na ABO ele pode ser positivo ou negativo. A icterícia prolongada ou tardia pode se apresentar com ou sem colestase. Sem colestase, tem como principais apresentações a icterícia do leite materno e do aleitamento materno, que contrasta. E agora você vai entender a diferença entre elas. A do leite materno é por causa do leite. Existe uma substância no leite que causa essa icterícia e faz com que o paciente se persista ictérico. Normalmente ela apresenta-se a partir da segunda semana e ela tende a sumir espontaneamente. Caso não ocorra essa melhora espontânea, pode realizar a suspensão da amamentação de 24 a 48 horas e terá melhora após. No aleitamento materno, na icterícia do aleitamento, é por causa do aleitamento. Então, alguma coisa no aleitamento está errada, ou a pega, ou a quantidade de leite. Ela ocorre, então, nos primeiros dias de vida e ocorre por um trânsito intestinal lentificado, que aumenta a circulação enterohepática de bilirrubina. Ela parece com o mecanismo da icterícia fisiológica, mas muito mais exacerbado, e melhora com correção da técnica de amamentação e aumento da demanda. E na concolestase, nós temos a presença da atresia de vias biliares, que ocorre uma fibrose progressiva da árvore biliar, com acúmulo intrahepático da bile, e, se não for tratado, a criança vai acabar evoluindo com necessidade de implante hepático. Mas existe uma famosa cirurgia, que é a cirurgia de Kasai, que é a portoenterostomia, que pode ser realizada até a 8ª semana de vida, que evita esse transplante hepático. E o tratamento, então, é realizado por fototerapia, que promove uma fotoisomerização estrutural, ou por exsanguíneo transfusão, em casos mais graves. E agora vamos à resposta. Será que você vai conseguir responder? Então, a resposta era icterícia por incompatibilidade ABO. Vamos entender por quê, então. Uma mãe do grupo sanguíneo O, na primeira gestação,
com fator RH negativo com um bebê do grupo sanguíneo A, com fator RH também negativo. Então, a causa já não seria RH. Icterícia fisiológica não seria porque apresenta icterícia com início com 16 horas de vida, o que fala a favor de icterícia patológica. E o grupo sanguíneo O, com um bebê com grupo sanguíneo A, fala a favor do anticorpo anti-A, que seria a causa, então, da nossa icterícia da questão. E aí, você conseguiu responder? Vamos iniciar os nossos flashcards para melhor revisão. Então, qual é a principal causa de icterícia neonatal? A icterícia fisiológica. E com quanto tempo a gente pensa em icterícia não fisiológica? Início menor que 24 horas. Então, agora você está preparado para responder as questões do nosso curso e resolver os flashcards. Bons estudos e boas revisões. E larga esse celular!